Muito bem, povo de Deus, Pai do Senhor Jesus, que o amor de Deus esteja sobre sua vida hoje, em nome de Jesus. Ame e seja amado, dê amor e receba amor. Que o amor de Deus sempre esteja presente na sua vida, é a minha oração em nome de Jesus. Obrigado pela sua audiência, obrigado por compartilhar os devocionais que estão sendo compartilhados nesse momento com você, né? Obrigado por compartilhar o que está sendo compartilhado. Deus te abençoe. Pessoal que está pela TV Assembleia de Deus, Deus abençoe grandemente. Obrigado pela audiência. Pessoal do Facebook, muito obrigado. Sempre acompanhando os devocionais, gente. Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Pessoal da Rádio Libertadora, alô, querida rádio, queridos ouvintes da Rádio Libertadora, é uma alegria muito grande saber que vocês estão sendo alcançados pela palavra de Deus e alimentados por essa palavra todos os dias aqui com esses devocionais. Deus abençoe grandemente. Pessoal da internet, do site da rádio, pessoal do site admossoró.com.br, Deus abençoe a todos. Pessoal do canal no YouTube, Palavra de Sabedoria. Gente, todos que estão pelas plataformas digitais acompanhando esses devocionais. Deus abençoe. Gente, hoje estamos em Êxodo capítulo 18. Estamos dando sequência às lições do deserto, tá bom? Na lição de hoje, nós vamos falar sobre o princípio de delegar. Vamos ouvir aqui a história de Jetro, a história do sogro de Moisés. Aí diz a palavra do Senhor em Êxodo 18, 13. E aconteceu que ao outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: é porque esse povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás. Assim tu como este povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazê-lo. Ouve agora minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva as tuas coisas a Deus. Declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Amém? Eita, que conselho tremendo de Jetro. É considerado uma das grandes lições do Antigo Testamento, o conselho de Jetro para o seu genro Moisés. Lá vem Jetro, traz a família de Moisés para encontrar com eles no deserto, um reencontro da família, desde a época que eles tinham saído. Moisés saiu do deserto para ir até o Egito, ser o profeta de Deus, o mensageiro de Deus, para resgatar o povo de Israel. Eles não tinham se encontrado. Então agora, no meio do caminho, Jetro vem ao encontro, traz a família de Moisés para se encontrar com Moisés. Depois daquele momento, aquelas conversas boas e boas-vindas e etc e tal, lá está Jetro observando o dia a dia de Moisés. E aí se depara com essa cena que eu acabei de relatar no versículo 13 do capítulo 18 de Êxodo. A cena era uma cena de um homem fazendo tudo o que podia, dando o seu melhor, trabalhando duro, trabalhando pesado, trabalhando com toda a dedicação. Palmas para Moisés pela sua dedicação. Entretanto, dentro dessa construção do que Moisés estava fazendo, Jetro percebeu um ponto que iria matar com Moisés e também com o próprio povo. Algo que não estava sendo benéfico, por mais que a intenção de Moisés fosse boa. Aqui não há um julgamento da intenção de Moisés. É a primeira coisa que nós temos que entender do texto.
Em nenhum momento o texto está julgando a intenção de Moisés. Até se reconhece que o que ele estava fazendo era dentro de uma boa motivação. Mas a metodologia que ele escolheu para fazer era uma metodologia que não tinha longevidade. Essa metodologia de Moisés, centralizando tudo nele, iria levá-lo a um esgotamento. E ele, por mais bem motivado que estivesse, ele não poderia levar essa passada durante muito tempo. Olha, não é difícil a gente encontrar pessoas motivadas e bem motivadas. Não é difícil você encontrar pessoas muito bem intencionadas. Não é raro você escutar de idealizadores de projetos, empreendedores, irmãos e irmãs que trabalham no seu dia a dia. Não é difícil encontrá-los motivados para fazer o bem, motivados para serem solidários com o outro, motivados para construírem o que realmente contribui para o bem comum. Não é raro. Às vezes, o que erramos é na ideia do cavaleiro solitário. A ideia heróica, a ideia emblemática do cavaleiro solitário, de alguma maneira, ainda mexe com o imaginário da coletividade. Nós, de vez em quando, somos pegues na tentação de querer fazer tudo só. E você pode fazer as coisas de maneira só durante um período, você só não pode fazer durante o tempo todo. É admissível que durante fases de implantação de uma ideia, de uma visão, de um conceito, é natural que dentro dessas primeiras fases você esteja sendo a referência, esteja sendo o incentivador, o catalisador do processo de conscientização e da aplicação de uma ideia e de um conceito. Mas isso tem um tempo em que deve acontecer. Depois você deve estar pronto em seu coração para começar a distribuir as tarefas para que nisto todos cresçam e desenvolvam a sua fé, os seus dons e os seus talentos dentro da coletividade. Moisés estava bem intencionado, mas a metodologia dele estava equivocada. E foi isso que Jetro, o seu sogro, aconselhou ele e disse: não é bom o que você está fazendo. Não é bom da maneira como você está agindo. Por mais que você queira atender as pessoas, ajudá-las, ser um mediador dentro dos conflitos, não tinha nada de errado em Moisés querer ser isso. Não tinha nada de errado Moisés ser o mediador dos conflitos. A questão é que nós estamos falando de uma população de mais de 1 milhão de pessoas, vindo todos os dias, eles desde manhã até o final do dia, cuidando desses aspectos e não delegando as tarefas para outras pessoas ajudarem. É aí que vem o princípio de delegar. Jetro diz: olha, você vai pegar homens tementes ao Senhor, homens capazes. Olha que coisa linda. Você vai pegar pessoas que estão ao seu redor, que têm condições de lhe ajudar. E se você olhar, sempre tem alguém perto de você que pode lhe ajudar. Pode não fazer as coisas da sua maneira, do seu jeito. Isso é possível, claro. E até admissível, porque ninguém é igual, mas é capaz, é temente ao Senhor, aborrece a avareza. Não foi isso que foi dito aqui no texto? Ó? Versículo, deixa eu pegar para você, ó. Versículo 21. Ó, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que aborreçam a avareza. 4 coisas. É possível encontrar essas pessoas perto de você para ajudar você na liderança do trabalho, na condução das atividades. Por um período, é admissível que você faça as coisas só, mas o tempo todo, não. Já comece a olhar ao seu redor, a desenvolver as pessoas. Aliás, é esse um dos princípios do trabalho de um líder. Todo líder tem que ter a preocupação, o interesse, o cuidado de estar desenvolvendo as pessoas ao seu redor. Ele precisa dar espaço e oportunidade para que outros o ajudem. A única coisa que não é admissível é que se as motivações daqueles que estão ao seu redor estiverem divergentes da motivação, da visão e da missão do seu líder. Aí não, porque aí não dá para andar juntos. Só dá para andar junto se está de acordo. Se não está de acordo, aí não tem como construir
algo que dure, algo que tenha longevidade, se não existe acordo estabelecido, não existe convergência, não existe unidade e harmonia. Então, se existe unidade, se existe alinhamento, você encontrou as pessoas ao seu redor e você começa a dizer, essa pessoa tem um potencial. Não está pronto ainda, mas tem um potencial. Não está no nível ainda de absorver maiores responsabilidades, mas tem potencial. Por isso que Jetro aconselha a Moisés, dizendo, coloquem sobre maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Você percebe, ó, de 1000, de 100, de 50 e de 10. De repente você está com alguém perto de você que dá para ele te ajudar com 10. Outro dá para ser um maioral de 50, dá para liderar 50. Outro com 100, outro com 1000. Nem todo mundo recebeu os dons para liderar 1000. Isso nós temos que entender. Isso aí é natural, faz parte das diversas funções do corpo. Não é simplesmente você querer, é mais do que isso. É a distribuição dos dons e talentos que Deus dá e cada um recebe conforme a sua capacidade. Aí eu faço um paralelo com Mateus 25. Quando o Senhor entrega um talento para dois para outro e 5 para outro. Essas diferenças de entrega é conforme a capacidade de cada um. Tem gente que não vai ter capacidade de receber mais porque pode ter um problema de orgulho, um problema de vaidade, um problema de soberba, um problema de avareza, pode ter uma série de outras coisas. Às vezes é apenas o desejo da pessoa, mas não é o desejo de Deus, não é uma diretiva de Deus. Quando é diretiva de Deus, você entende que a medida da responsabilidade que você recebe é a medida que você pode suportar. E se você é fiel nessa medida, o Senhor te coloca numa medida maior. Aí você expande. Tem muita sabedoria nisso. Tem muita sabedoria nisso. É progressivo. Se você amadureceu com 10, você pode ir para 50. Mas se de repente você não tem maturidade de 10, ir para 50 é um tiro no pé. Porque você pode até executar bem um trabalho, pode até ter boas ideias, pode ser ousado, pode ser corajoso, pode ser dedicado, mas não tem a maturidade para administrar o significado de estar liderando 50. É um exemplo. Estou apenas falando um exemplo em linhas gerais. Em linhas gerais. Voltemos para o princípio de Jetro. O que Jetro está dizendo para Moisés é, não é bom o que você faz. O porquê não é bom? Não é bom andar só. Quem anda só, fica só. Não é bom andar só. Quem anda só, fica só. Esse é o primeiro conselho de Jetro para Moisés. Ok? Não entre na vibe de cavaleiro solitário. Sempre pense em desenvolver outras pessoas com você. As pessoas que Deus colocou ao seu lado. Isso é na empresa, isso é na família, isso é na igreja, isso é em qualquer ambiente que você tiver, que tenha convivência e liderança com pessoas. Aonde você estiver, pense sobre isso. Segunda coisa, sempre tem alguém perto de você. Quem fecha os olhos às vezes somos nós, porque a pessoa não faz do meu jeito, porque a pessoa não é do meu jeito. Aí eu falei para você, mantenha o princípio. Se a pessoa tem a mesma motivação, a mesma visão, a mesma missão que você está trabalhando, vamos juntos. As metodologias, elas podem ter pequenas variações, pequenas curvas. Só não pode ter vetores diferentes. Mas pequenas curvas são aceitáveis na convivência da coletividade. Tá bom? Aí vem a outra lição. Qual é a outra lição? É que cada um tem uma medida de responsabilidade que suporta. Amém? Cada um tem uma medida de responsabilidade que suporta. Descubra o que é que Deus está entregando a você. Quem recebeu um talento, dê glória a Deus. Vá trabalhar com esse um talento. Não seja invejoso, não seja cobiçoso, não fique olhando para a grama do vizinho. Faça o trabalho que lhe foi confiado. Ah, eu merecia tal coisa. Bom, se você merece tal coisa, a seu tempo isso vai frutificar. Talvez no seu entendimento você mereça, mas talvez não esteja pronto ainda. Não pela questão de habilidade, mas pela questão de maturidade. E são pontos para serem avaliados, ok? Há medidas diferentes de responsabilidade. E por último, as características de pessoas que estão ao seu redor, que você pode delegar, eu vou usar o mesmo princípio que Deus deu a Jetro e que ele compartilhou com Moisés. Primeiro, diz, versículo 21, homens capazes. Procure pessoas que tenham condições de fazer o que você precisa que elas façam.
Procure pessoas que tenham condições de trabalhar na necessidade existente dentro do trabalho que você está executando. Procure pessoas que tenham dons, talentos e vocação para a missão que está sendo desenvolvida. Seria uma incoerência muito grande estar executando um trabalho quem não tem nem chamada nem vocação para aquele tipo de trabalho. E as pessoas, volto a dizer, são diferentes. Elas têm chamadas e vocações diferentes. Feliz é você em descobrir, identificar a sua chamada e a sua vocação. Procure pessoas capazes. Tem gente capaz perto de você. Tem gente capaz ao seu lado. Procure, dê uma olhada. Não fique assim, amplie a visão. Tem sim, ok? Vamos lá, vou te incentivar. Outra coisa, temente a Deus é essencial. Sem o temor do Senhor, dá tudo errado. Vira Torre de Babel. Sem o temor do Senhor, vira Torre de Babel. Temer a Deus é respeitar ao Senhor, respeitar seus mandamentos, respeitar sua palavra. Temer a Deus é se colocar em submissão diante do nosso Senhor Deus. E isso é importante, porque quando aflora a carnalidade humana, quem freia as ações da carnalidade humana é uma atitude devota a Deus. É o temor a Deus, é a atitude piedosa, a atitude de submissão diante do Senhor. Ela tem a capacidade de a carne estar te incentivando para uma coisa e o temor do Senhor dizer, não, eu temo a Deus, a minha primazia é o Senhor. E aí freia aquele impulso da carne que vem contra os projetos de Deus, contra a harmonia do corpo, contra o respeito ao outro, contra a unidade. Aí o temor do Senhor é essencial. Homens de verdade, quer dizer, pessoas íntegras. Aqui, esse homens de verdade é um trocadilho, é uma expressão para a integridade. Pessoas íntegras, honestas, ok? 171, somebody love, enrolation, não coloque perto de você. Não coloque perto de você para trabalhar, para desenvolver. Se a pessoa teve um histórico ruim, uma vida ruim, e se converteu e mudou, e está sendo trabalhado por Deus, você tem ali alguém convertido. É uma outra história. Alguém que passou por uma fase em que deu mau testemunho, em que foi uma vergonha, em que não louvou o nome de Deus com sua atitude e se arrependeu, mudou de conduta, está noutra posição, aí é outra história. Aí é outra história, ok? Mas se a pessoa está continuando com um comportamento que desagrada a Deus e que não condiz com as Escrituras, não é um homem de verdade. Não é uma pessoa íntegra. Não queira isso dentro do seu círculo de convivência próximo no trabalho e na obra do Senhor. Que aborreça a avareza. A avareza é o amor ao dinheiro. Se você faz as coisas motivada pelo dinheiro, isso é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé. Você pode trabalhar, sim. Você deve trabalhar, sim. Você deve ter o fruto do seu trabalho, o seu salário, os seus rendimentos, as suas conquistas, sim. Mas você não deve fazer as coisas motivadas pelo dinheiro, porque a sua missão de vida se torna inócua, improdutiva. Você vai perceber um vazio, não vai te ajudar. Um homem avarento que ama o dinheiro, ele é capaz de qualquer coisa por causa do dinheiro. Então ele pode agir de má fé, ele pode enganar, ele pode passar a perna no outro, ele pode mentir, ele pode roubar, ele pode deixar que a inveja seja rei dentro do seu coração, tudo por causa do amor à avareza. A avareza é colocar o dinheiro como Deus na sua vida. Isso é tão sério, mas tão sério, que se você não prestar atenção nisso, você pode ter pessoas que são capazes, mas pessoas que têm no seu coração amor ao dinheiro e não amor ao Senhor. Temer a Deus e a avareza são contraditórios. Se você teme a Deus, você aborrece a avareza. Você não pode temer a Deus e amar o dinheiro. Não dá. A Bíblia nos relata a recomendação de Paulo a Timóteo, dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não está dizendo que você não tem que trabalhar, não tem que conquistar, não tem que ter o fruto do seu esforço. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de pessoas que se dedicam
única e unilateralmente a busca do dinheiro. O nome disso é avareza, estabelece o dinheiro como seu Deus. O teu Deus é Jeová, o Senhor Deus Todo-Poderoso, e não o dinheiro. Se você agir dentro dessa premissa, procure essas pessoas perto de você. Ah, alguém prosperou financeiramente? Glória a Deus, parabéns, Deus te abençoe. Você desenvolveu a sua vida, vive bem, trabalha, se dedica, tem o resultado do seu trabalho e tem um bom rendimento? Glória a Deus, Deus te abençoe. Você é digno do fruto do seu trabalho. Isso é bênção de Deus sobre a tua vida. A bênção de Deus provendo tudo sobre tua vida. Amém, glória a Deus. Mas a tua motivação não é essa. Amém? A tua motivação não é essa. Na verdade, o dinheiro, dentro daquele que teme ao Senhor, é consequência do seu trabalho e é servo de Deus e não o seu Deus. Dinheiro, para aquele que teme ao Senhor, não é o seu Deus. O Deus daquele que teme ao Senhor é o único Deus, Senhor Jeová, Todo-Poderoso. Dinheiro é um servo. Dinheiro está a serviço do reino do Deus Jeová Todo-Poderoso ao qual você serve. Essa é a visão de quem tem um entendimento de fé e de temor ao Senhor. Tudo o que você faz está dentro da premissa, como isso vai contribuir, como isso vai colaborar. Eu ganho o meu salário, você ganha o seu salário, você pensa em cuidar de sua família, você pensa em cuidar dos seus parentes, você pensa em ser solidário com as pessoas e você pensa como esse dinheiro que eu tenho pode ajudar também a propagação do reino de Deus aqui nessa terra. São todas lições que você deve entender. Muito bem, pense nessas características desses homens que você vai trazer ao seu lado. Homens tementes ao Senhor, capazes, homens de verdade e que aborreçam a avareza. E eu vou dizer, ainda tem, glória ao nome do Senhor, muita, não é pouca não, muita gente que preenche essas características, não é pouca não. É que às vezes os maus testemunhos se propagam mais do que os bons testemunhos. Mas tem muita gente fiel. Não é pouca não, viu? É muita gente fiel. Deus tem muitos fiéis aqui na terra para a glória do seu santo nome, que não se curvaram a Baal, que não se entregaram aos princípios desviados deste mundo. Não. Que estão vivendo sim uma vida devota ao Senhor. Gente, por hoje é só. Eu me estendi um pouco hoje, viu? Mas é o conselho de Jetro. Delegue, divida as tarefas, incentive as pessoas, desenvolva dons, traga pessoas perto de você que tenham as características que já citei aqui. Tenha sensibilidade espiritual para compreender que tem mais gente que pode crescer junto com o corpo e servir ao Senhor nessa terra. Deus te abençoe e vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo ensinamento de hoje. E eu te peço, Senhor, nos ajuda a te servirmos dentro desse princípio. Que todos nós possamos crescer juntos no desenvolvimento da nossa fé. Cada um na medida que tu desses para cada um de nós. E que nisso sejamos prósperos, alegres e satisfeitos em estarmos fazendo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.